Isto é o MetaLab Performance, onde desmontamos mitos da fisiologia e reconstruímos a ciência da performance. Eu sou Abdalan da Gama e neste podcast exploramos o metabolismo, a fisiologia e a bioquímica que realmente determinam o desempenho humano. No episódio anterior, nós mergulhamos na pergunta mais fundamental da fisiologia do exercício, de onde vem a energia que move o músculo. Falamos de ATP, adenosina trifosfato, a moeda energética do corpo. Vimos que cada contração muscular literalmente quebra uma molécula de ATP para liberar energia mecânica. E vimos também um ponto crucial. O músculo praticamente não armazena ATP. O estoque é minúsculo. Ele dura apenas alguns segundos. Por isso, o verdadeiro desafio fisiológico do exercício não é ter energia armazenada, é ressintetizar ATP continuamente enquanto o músculo trabalha. Para resolver esse problema, o corpo usa 3 vias metabólicas principais: o sistema fosfagênio, a glicólise e o metabolismo oxidativo. A ideia central do episódio passado foi justamente essa: esses sistemas não operam em sequência, eles operam em paralelo. O que muda é apenas a proporção de contribuição de cada um. Eine kurze Bemerkung auf Deutsch. ATP ist die Währung der Bewegung. ATP é a moeda do movimento. Mas entender como a energia é produzida é apenas metade da história. A outra metade é entender por que, em algum momento, o desempenho começa a cair. Porque o músculo deixa de produzir a mesma potência. Porque aparece aquela sensação de fadiga. Quando as pessoas falam em fadiga no esporte, quase sempre usam uma explicação muito simples. Acabou a energia, é uma narrativa intuitiva. Mas fisiologicamente ela está incompleta. A fadiga não é um único fenômeno. Ela é o resultado da interação de múltiplos mecanismos fisiológicos que atuam ao mesmo tempo para limitar a capacidade do músculo continuar produzindo força. Uma forma útil de organizar esse problema é pensar em 3 origens principais da fadiga: fadiga metabólica, fadiga energética e fadiga neural. A primeira origem é a fadiga metabólica. Durante contrações musculares repetidas, o metabolismo celular produz diversos subprodutos químicos, os chamados metabólitos. Entre eles estão os íons hidrogênios, representados quimicamente como H+, fosfato inorgânico e lactato. Esses compostos começam a se acumular dentro da fibra muscular. E esse acúmulo altera o ambiente químico interno da célula. Um dos efeitos mais importantes é a queda do pH intramuscular, um processo conhecido como acidificação do meio celular. Essa mudança interfere em vários processos essenciais para a contração muscular. Por exemplo, pode reduzir a sensibilidade das proteínas contráteis ao cálcio, o íon que dispara o processo de contração. Também pode prejudicar o ciclo de ligação entre actina e miosina, que é o mecanismo molecular responsável pela produção de força. Em termos simples, o músculo pode ainda ter energia disponível, mas no ambiente químico dentro da célula passa a dificultar a produção eficiente de força. É esse processo que muitas vezes está por trás daquela sensação clássica de queimação durante os esforços intensos. Eine kurze Bemerkung auf Deutsch. Müdigkeit ist oft chemisch. Muitas vezes, a fadiga é química. A segunda origem é a fadiga energética. Aqui o problema é mais direto. Ele está relacionado à queda na disponibilidade de ATP, a molécula que alimenta cada ciclo de contração muscular. Como vimos no episódio anterior, o corpo possui vários sistemas para regenerar ATP: fosfocreatina, glicólise e metabolismo oxidativo. Mas tem um detalhe importante: a taxa de produção de ATP nem sempre consegue acompanhar a demanda do exercício. Quando a ressíntese de ATP começa a ficar insuficiente, o músculo simplesmente não consegue sustentar o mesmo nível de potência.
Esse mecanismo aparece de maneira particularmente clara em esforços prolongados. Nessas situações, ocorre a depressão de glicogênio muscular, que é a principal forma de armazenamento de carboidratos dentro do músculo. Quando o glicogênio começa a se esgotar, a capacidade de manter altas taxas de produção energética diminui. O lance todo aqui não é só o desconforto químico no músculo. A questão principal é uma limitação real no fluxo de energia disponível para o trabalho muscular. A terceira origem é a fadiga neural, e essa talvez seja a menos intuitiva das três. A contração muscular começa no sistema nervoso central. Tudo começa quando o cérebro envia sinais elétricos pelos neurônios motores até as fibras musculares. Esse processo é chamado comando neural ou drive neural. Em condições de esforço prolongado ou em estresse fisiológico elevado, esse comando pode diminuir. Ou seja, o cérebro reduz a intensidade do sinal que envia ao músculo. Isso significa que nem todas as fibras musculares disponíveis são recrutadas, mesmo que essas fibras ainda tenham a capacidade de produzir força. Existem várias hipóteses para explicar esse fenômeno. Algumas sugerem que esse mecanismo funciona como proteção contra danos fisiológicos excessivos. Outras apontam para alterações na neurotransmissão ou mudança na percepção de esforço. Um ponto importante é esse: em muitos casos, o limite da performance não está apenas no músculo, ele é também algo que está relacionado à regulação central do esforço pelo sistema nervoso. Eine kurze Bemerkung auf Deutsch. Das Gehirn reguliert die Leistung. O cérebro regula a performance. Esses três mecanismos não atuam isoladamente, é um sistema integrado. Durante o exercício real, eles interagem constantemente. O acúmulo de metabólitos pode influenciar a atividade neural. A queda na disponibilidade de energia pode alterar o metabolismo celular. E os sinais enviados pelos músculos ao sistema nervoso podem modular o comando motor. A fadiga, portanto, não é um único processo. Ela emerge de um sistema integrado de controle fisiológico. Essa visão mais completa ajuda a desmontar uma ideia simplista que ainda circula muito no discurso esportivo. A ideia de que o corpo simplesmente fica sem energia. Em muitos casos, o músculo ainda possui combustível suficiente, mas em outros, mecanismos já começam a limitar a performance. Um ambiente químico pode ter se tornado desfavorável, a taxa de regeneração de ATP pode ter diminuído, ou o sistema nervoso pode estar reduzindo deliberadamente o comando motor. Por isso, entender fadiga não é só uma questão de estoque energético, é uma questão de regulação fisiológica complexa. No Endurance, a performance depende da capacidade de lidar simultaneamente com três desafios: gerenciar metabólitos, sustentar fluxo energético e manter o comando neural eficiente. A performance termina quando um ou mais desses sistemas atinge seu limite funcional. E isso nem sempre significa que a energia acabou. Este foi o MetaLab Performance, fisiologia real para quem leva performance a sério. Porque entender o corpo de verdade muda a forma como você treina. Nos vemos no próximo episódio.